Flamengo quer definir o futuro de Fabrício Bruno antes da reapresentação do elenco. José Boto, responsável pela permanência de Wesley. Carlinhos entra na mira do Vitória. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Mas primeiro, pedir para vocês encarecidamente que começaram a nos assistir, que deixe o like. Se não é inscrito, se inscreva, acione o sino da notificação e dá aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos para as informações que essa tarde de segunda-feira está recheada. Vamos lá. O elenco principal do Flamengo se reapresenta na próxima quarta-feira, dia 8, no Ninho do Urubu, para iniciar a temporada de 2025. Serão 2 dias de atividade no CT antes da viagem para os Estados Unidos. É importante destacar que os jogadores do time alternativo, que atuarão nas primeiras partidas do Carioca, retornaram aos treinos no dia 28 de dezembro. E treinaram hoje, finalizações e cruzamentos. Flamengo encerra mais um dia de preparação para a estreia no Carioca. É isso aí, A estreia do Flamengo no Carioca acontece às 16 horas do próximo domingo contra o Boa Vista, dia 12. A bola rola no estádio Batistão, em Aracaju. Além disso, o Rubro Negro terá pela frente Madureira, Nova Iguaçu e Bangu nas rodadas seguintes. Posteriormente, o elenco principal assume a competição quando encara o Volta Redonda em 25 de janeiro. O Volta Redonda recebeu aí uma proposta, muito vantajosa para levar esse jogo para Brasília, mas o Flamengo teria que consultar o Flamengo teria que aceitar. Como o Flamengo está visando o jogo da Supercopa do Brasil contra o Botafogo no dia 2 de fevereiro, o Flamengo não aceitou. Por enquanto, o Flamengo ainda não aceitou. Vamos aguardar para ver qual vai ser a definição antes da partida. Bom, Flamengo quer definir o futuro de Fabrício Bruno antes da reapresentação do elenco. O Cruzeiro negocia com o Fabrício Bruno, que está inclinado a aceitar o negócio. O Flamengo quer definir o futuro do zagueiro antes do dia 8 de janeiro. Dessa forma, o Flamengo planeja bater o martelo sobre a venda de Fabrício Bruno ao Cruzeiro. Quando o elenco principal se reapresenta no Ninho do Urubu, os jogadores iniciarão os trabalhos com foco na temporada de 2025. Mas para isso, o Flamengo talvez não tenha nem Fabrício Bruno para iniciar a pré-temporada com o Mengão. 2 dias depois, na sexta-feira, dia 10, a delegação do Flamengo viaja para os Estados Unidos, onde inicia a pré-temporada em solo norte-americano. O mais querido enfrenta o São Paulo em amistoso no dia 19 de janeiro. E com isso, o clube quer definir a situação do Fabrício Bruno antes dos compromissos agendados. Bom, deve ter uma reunião hoje entre Flamengo e Cruzeiro para definir a situação de Fabrício Bruno. Trava-língua. Bom, mudando aqui de assunto, primeiro a chegar e último a sair do Ninho do Urubu. Pablo tem tentado agarrar a chance no Flamengo em 2025. Retornando de empréstimo junto ao Botafogo, o zagueiro Pablo inicialmente estava fora dos planos do Flamengo. No entanto, o jogador de 33 anos está tentando agarrar a última chance no clube e aos poucos ser introduzido na equipe. De acordo com apurações da reportagem do Coluna do Fla, Pablo tem procurado se dedicar ao máximo nos treinos, desde a reapresentação do elenco alternativo no dia 28 de dezembro. O jogador tem sido um dos primeiros a chegar e o último a sair no CT, com o intuito de aproveitar a chance e permanecer no elenco. No domingo, ontem, dia 5, o Flamengo realizou um jogo-treino contra o Maricá no CT Ninho do Urubu, com o propósito de se preparar para o início do estadual, e Pablo começou entre os titulares ao lado de Cleiton. A tendência, inclusive, é que os jogadores formem dupla de zaga das 4 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Boa sorte, Pablo. O Wesley não melhorou? Com dedicação e treino? Vamos dar uma chance pro Pablo aí, gente. Vamos ter paciência. Seguindo aqui com as informações, diretoria não quer cometer erros. Vamos lá. Para não cometer erros, o Flamengo prega cautela em contratações na atual janela de transferências. BAP tem a missão de ir ao mercado para reforçar o elenco, porém com cautela. Isso porque o presidente rubro-negro sabe que não pode cometer erros nas contratações. Pensando em evitar erros, BAP contratou um diretor técnico para cuidar das contratações do Flamengo junto a Felipe Luiz, que é aí o José Boto.
o dirigente já está trabalhando antes da sua chegada, né, para tentar aí definir as prioridades para essa janela de transferência. As prioridades: com a saída de Fabrício Bruno para o Cruzeiro e sem renovar o contrato com Davi Luiz, o Flamengo adicionou à zaga à lista de prioridades. Além disso, o clube procura um atacante que preencha a lacuna deixada por Gabriel Barbosa ou Gabigol. Para o setor ofensivo, o Fla quer um jogador que possa atuar ao lado de Pedro, mas que também dispute posição com o camisa 9, que ainda está lesionado. E por fim, outras posições também estão com alerta ligado para prováveis contratações. São elas: lateral direito, devido ao grande assédio que o Wesley tem recebido, um meia e um ponta. O meia-campista, inclusive, deve ter as características do clássico camisa 8, funcionando como uma ligação entre a defesa e o ataque, né? Quem estava fazendo muito bem isso aí era Léo Ortiz, mas sem improvisar jogador nesse momento, né? Bom, vale ressaltar que apesar das prioridades estabelecidas, o Flamengo não está nem deve ser voraz no mercado na atual janela de transferências. Isso porque, internamente, Babi, José Boto e os demais não têm pressa para contratar, pois sabe que não podem cometer erros. Dessa forma, cada contratação vai ser bem analisada e os nomes bem definidos, corretíssimo. O Flamengo tem um elenco de peso. Felipe Luiz tem um ótimo elenco para poder trabalhar. Precisa sim de um centroavante? Precisa. Um lateral, caso o Wesley venha a sair. Um ponta, nós temos um monte aí. Não é prioridade. Prioridade no momento hoje é um centroavante, porque só temos o Carlinhos e vou falar sobre ele daqui a pouco, né? Temos o Carlinhos e temos aí o Pedro que está lesionado. Bom, então vamos falar sobre Carlinhos. Time da Série A negocia a contratação de Carlinhos do Flamengo. O Flamengo pode perder mais um atacante, porque Carlinhos entrou na mira do Vitória, time que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com a jornalista Raíssa Simplice, que eu adoro, o Vitória tem interesse na contratação de Carlinhos. Inclusive, já iniciou conversa com o staff do atleta. Dessa forma, o time baiano tenta montar uma operação para fechar com o atacante Carlinhos. Bom, atualmente Carlinhos treina junto com o elenco alternativo do Flamengo, que iniciará o Campeonato Carioca. A expectativa é de que o atacante seja titular nas primeiras 4 rodadas do estadual. Bom, então o Flamengo, além de perder Gabigol, que não quis renovar com o Flamengo lhe ofereceu um contrato de 1 ano, né? E agora pode perder também Carlinhos. Então vamos mudar aqui de assunto. Paulo Ribeiro, ex-psicólogo do Botafogo, foi contratado pelo Flamengo. O profissional iniciou os trabalhos no Ninho do Urubu nesta segunda-feira. O rubro-negro não contava com um psicólogo atuando no dia a dia do futebol profissional desde 2019. Depois que saiu aí o Jorge Jesus, o psicólogo que tinha lá, foi demitido, né? Bom, agora seguindo aqui, ó, José Boto foi responsável pela permanência de Wesley no Flamengo. Inicialmente, o Aston Villa enviou uma oferta de 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais, por Wesley na cotação atual. Depois o Milan e o Everton ofereceram um valor igual pelo jogador, propondo 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais. Porém, o Flamengo recusou as ofertas, visto que já tem o futuro definido para o Wesley. Por enquanto, a ideia do Mengão é manter o jogador até o meio do ano, até para contar com o lateral na disputa do Mundial de Clubes de 2025. Posteriormente, o Flamengo espera receber uma proposta de 30 milhões de euros, cerca de 191 milhões de reais, na cotação atual, para liberar o atleta de 21 anos. O Wesley, que foi papai, já deu os parabéns e novamente parabéns para você aí pela pequena Alice. Que Deus esteja abençoando a sua vida e a da sua esposa, que vocês possam criar essa menina da maneira mais correta possível, né? Bom, mudando aqui de assunto, nova diretoria do Flamengo está trabalhando para tentar aumentar o caixa. Pelo orçamento, o Flamengo iniciará essa temporada com somente 3 milhões em caixa. Já houve um acréscimo, pois a diretoria cobrou parceiros que estavam com pagamento atrasados. Os valores agora são próximos a 20 milhões de reais, ou seja, não é o suficiente ainda. É bem possível que o Flamengo tenha que recorrer a empréstimo para honrar os compromissos, principalmente com pagamentos de contratações antigas. É discutida também a venda do jogador Wesley e Fabrício Bruno, ou seja,
a permanência do Wesley ainda não é segura até o meio do ano. Vale lembrar que o Flamengo comprou o terreno para construir o seu estádio à vista, além das outras contratações caras no meio da temporada passada. Tudo isso aconteceu em meio ao período eleitoral do clube, ou seja, eles foram e deixaram um rombo tremendo, né? Bom, essa daí foi as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa tarde de segunda-feira. Espero que tenham gostado. Chegaram até aqui, deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam e acione o sino da notificação. Dá aquela moral compartilhando nossos conteúdos. É 0800. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.